Eu não sou cronista, sou profeta. O cronista registrava os feitos dos reis, destacando suas boas ações e omitindo seus erros. Os profetas, ao contrário, tinham a obrigação dada por Deus para apontar os erros do rei e da nação para serem corrigidos e evitar as tragédias resultantes dos seus pecados. Não estou na folha de pagamento de político ou partido algum. Tenho independência para falar e determinação de Deus para tanto. Dito isto, você entenderá a partir de agora, neste vídeo, por que o Brasil chegou no caos que hoje reina. É preciso, contudo, conhecermos antes um pouco da história do povo de Deus, Israel. Ano 586 a.C. Cruza as fronteiras de Israel o sanguinário exército do Império Babilônico, dizimando pela frente mulheres, homens, velhos, crianças e animais. Mas, estranhamente, havia uma ordem dada para não se tocar no profeta chamado Jeremias. Este profeta havia alertado ao povo de Israel que, por causa das suas feitiçarias e idolatrias, seriam invadidos e destruídos. Mas, ao invés de darem crédito ao emissário celeste, o lançaram numa cova para morrer e o chamaram de traidor. Jeremias era da linhagem sacerdotal, mas Deus lhe fez um chamado para ser profeta. Ele se achou incapaz como uma criança, mas no capítulo 1 do seu livro, o Senhor lhe disse que o conhecera antes de sair do ventre de sua mãe, e de o haver santificado e destinado a ser profeta das nações, que ele deveria enfrentar os pecados dos reis e sacerdotes, que não temesse diante deles, pois Deus o fizera como uma cidade forte, feita com muros de bronze e colunas de ferro, e que o próprio Deus estaria com ele em todo o tempo para lhe livrar. Ele ficou conhecido como o profeta chorão por causa do seu profundo lamento e angústia. Jeremias teve uma vida difícil e solitária. Ele foi proibido de se casar e muitas vezes foi perseguido, detestado e teve sua vida ameaçada por causa de sua mensagem impopular. Ele expressou sua dor e frustração a Deus, mas manteve sua fé e perseverou. Após a queda de Jerusalém, Jeremias permaneceu na cidade. Quando o governador foi assassinado, ele foi forçado a fugir para o Egito com outros judeus, onde continuou a pregar. A tradição diz que ele foi apedrejado até a morte na cidade de Táfnis, no Egito. Uma crença popular sobre sua ressurreição para restaurar a Arca da Aliança fez alguns pensarem que Jesus era Jeremias ressuscitado. Mas o que tem a ver o passado de Israel e Jeremias com o Brasil atual? Tudo. Continue conosco até o final e você saberá por quê. Precisamos resumir a história dos regimes políticos do Brasil para uma compreensão melhor do problema atual. Tivemos em primeiro lugar o Brasil Colônia, de 1500 a 1889, com a monarquia portuguesa governando nosso território através das capitanias hereditárias. Em seguida, o Brasil Império, de 1822 a 1889, com os imperadores Dom Pedro I e Dom Pedro II. Logo após, veio a República Velha, de 1889 a 1930, onde oligarcas, a elite dominante de Minas Gerais e São Paulo, governavam na política conhecida como café com leite, onde o voto era restrito, mas não secreto, facilitando manipulações. Em seguida, veio o período de transição, com a Era Vargas, de 1930 a 1945, onde Getúlio Vargas assumiu o poder após a Revolução Comunista de 1930. Seu governo passou por duas fases, um governo provisório e depois o regime do Estado Novo. Vargas modernizou o país e centralizou o poder, mas também suprimiu a oposição política. Vindo em seguida, a República Liberal,
De 1946 a 1964, após a morte de Vargas, o Brasil viveu um período de aparente democracia. Houve eleições diretas e os presidentes como Juscelino Kubitschek e João Goulart governaram o país. Essa fase foi marcada por grande instabilidade política e polarização ideológica entre comunistas de esquerda e conservadores cristãos de direita. Como resultado disso, surgiu o regime militar. Em 1964 a 1985 foi a era do crescimento econômico, chamado milagre econômico. Contudo, o preço alto a ser pago por isto foi deter avanços do regime comunista chinês no Brasil com uma contra-revolução militar, onde houve perdas significativas em ambos os lados, numa luta fratricida cujas chagas na nação ainda não foram sanadas. A nova república, em 1985 até hoje, ela foi uma transição para a democracia e foi o resultado da anistia, o perdão dado pelos generais brasileiros aos revolucionários e culminou na promulgação da Constituição de 1988, que restaurou as liberdades e estabeleceu no Brasil uma república democrática. Este período tem sido marcado aparentemente por eleições livres, alternância no poder, mas entre partidos de esquerda, e a consolidação das instituições democráticas e, claramente, com crises econômicas e escândalos de corrupção. Do primeiro presidente de 1985, José Sarney, até o último, Michel Temer, em 2018, todos eram de esquerda liberal pró-comunismo. Só em 2019 surge o presidente Jair Bolsonaro, um militar, defendendo as bandeiras Deus, Pátria e Família da direita. Seu lema: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. E agora chegamos ao centro do problema maior, foco deste vídeo. Ele foi eleito com urnas fraudulentas e tudo, como alegava. Mas um detalhe: ele não tinha consagrado o Brasil a Maria. Grave isso, é muito importante. Já na segunda eleição, em 2022, por forte influência de Olavo de Carvalho e Alan dos Santos, inimigos dos evangélicos... Foi com isso, quando eu vim para cá, eu vim com um plano maligno. Eu fui inspirado em Lenin. Lenin dizia: as revoluções se fazem do exterior. Eu digo: como é que se faz a revolução? Pelos meios literários, através da influência cultural difusa. A influência cultural difusa é o seguinte: as ideias se espalham e ninguém sabe nem de onde veio. Bolsonaro consagra o Brasil a Maria. Olavo dizia que o problema do Brasil só seria resolvido com essa consagração. Para não dizer que tudo é merda nesse mundo, eu recebo aqui do Francisco Dockhorn, lá o assessor do padre Paulo Ricardo, mandando um monte de informações sobre a consagração total à Virgem Maria. Estão fazendo a campanha da consagração total à Virgem Maria. Eu sugiro todo mundo que é católico que entre nesse negócio, tá entendendo? Nós estamos precisando disso e o Brasil está precisando também. É uma questão desesperada. Então, aliás, consagrar-se à Virgem Maria não é nada mais do que obrigação dos católicos. Nós temos que entrar nesse negócio, tá entendendo? Não interessa se você é um pecador, puta, viado, traficante, proxeneta, você vai entrar, meu filho, porque isso aí vai só te ajudar e ajudar os outros, tá entendendo? Um detalhe: Bolsonaro, em culto com centenas de pastores evangélicos em Brasília, chorando, disse que estava aceitando Jesus como Salvador, se tornando evangélico. Posso ser o chefe do poder mais importante da República, mas o homem do Brasil é Deus.
Já li a Bíblia por completo. Por coincidência, era um jovem tenente, capitão na fronteira. Levei 7 anos para lê-la. Não basta um compromisso apenas de campanha. Devemos fazê-lo de modo que todos entendam o seu real objetivo. O meu é lealdade a Deus. A todos vocês nesse momento, é motivo de honra, de orgulho e de satisfação vê-los, juntamente comigo, publicamente, aceitando Jesus nessa casa, que estava carente da sua palavra. Meses depois, ele faz a consagração da imagem. Oração a Nossa Senhora Aparecida e ao anjo do Brasil pela pátria. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa... Como resultado desta consagração, antibíblica, diga-se de passagem, além de perder as eleições, entregou a nação nas mãos dos comunistas anticristãos e lançou o Brasil num caos social, econômico e espiritual sem precedentes, chegando hoje a ser preso, como foi preso também o rei de Israel, Zedequias, que viu, antes de ter os olhos arrancados, os seus filhos sendo degolados. Veja agora a consagração que ele fez no dia 24 de outubro de 2022, às 20 horas. O presidente Jair Messias Bolsonaro realizou na capela do Palácio da Alvorada o ato de consagração do Brasil a Nossa Senhora da Conceição Aparecida. O presidente solicitou aos sacerdotes brasileiros que apresentassem a Deus nas missas que celebrassem a consagração realizada. Confira as partes principais do texto desta oração. Oração de Sua Excelência, o senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, a Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Rainha Padroeira do Brasil. Abre aspas. Ave cheia e mais do que cheia de graça de Deus. Maria, testamento que Deus crucificado entregou aos homens, dom pascal ofertado à humanidade pelo próprio Cristo Redentor. Filha bem-amada do Eterno Pai, Mãe castíssima de Deus Filho, esposa fiel do Espírito Santo, Mãe da Igreja, auxílio dos cristãos, Mãe do Brasil, minha mãe. Eu, Jair Messias Bolsonaro, presidente do Brasil, desejo alcançar de vós, Mãe de misericórdia, medianeira das graças do Senhor, trono vivo do Deus vivo, o auxílio necessário para bem corresponder ao vosso único conselho dado aos homens na Sagrada Escritura. Fazei tudo quanto ele vos disser. Seja a Senhora a suprema governante desse país. Se o Brasil for vosso, e por este ato assim o consagro, será uma nação cujo Deus é o Senhor, porque vós sois inteiramente de Deus. Vós, Maria, sois nova Betel, sois casa de Deus e feliz porta do céu. Eu vos entrego, Senhora do mundo, como ato público, a faixa presidencial brasileira, para que nunca seja usada por inimigos da fé e, portanto, inimigos do povo brasileiro. Perpetuamente, Mãe de Deus e nossa, governai com plenos poderes esses filhos que Cristo vos confiou do alto da cruz. Vós, augusta Rainha dos Anjos, intercedei pelo Brasil e esmagai a cabeça de Satanás, chefe de nossos inimigos, para que possamos louvar o vosso Filho, nosso Senhor,
na paz que só Ele pode nos conceder. Que assim seja, amém. Consagrado no dia 24 de outubro de 2022, Jair Messias Bolsonaro. Uma assessora do deputado Sóstenes me falou que ele e o pastor Silas Malafaia alertaram sobre a gravidade deste ato de Bolsonaro, de que haveria consequências espirituais e para a nação. Mas ele preferiu dar ouvidos aos olavetes que afundaram seu governo. Agora, vamos ver o que a Bíblia diz na própria Bíblia romana sobre a veneração a ídolos. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Nariz têm, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Têm pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é o teu auxílio, o teu escudo. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Isaías 42, verso 8. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabe os que conduzem em procissão as suas imagens de esculturas feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Anunciai, e chegai-vos e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem, desde então, o anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor? E não há outro Deus senão eu? Deus justo e salvador não há fora de mim. Isaías 45, verso 20 e 21. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para o adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Apocalipse capítulo 19, verso 9 e 10. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Atos capítulo 10, versículo 25 e 26. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Apocalipse capítulo 21, verso 8. Diante do exposto, se você é um cristão sério, você dirá: agora eu entendi tudo. Sim, pois muitos não estão sabendo nada disso. Eu mesmo relutei em fazer este vídeo, mas senti a determinação de Deus e a necessidade de esclarecimento entre nosso povo. Eu mesmo pensei que era mentira dos seus adversários, até que fui no site e comprovei. Está lá, você também pode comprovar, eu irei deixar a fonte. O capitão provocou a ira de Deus, isso é inegável. Da mesma forma como Israel provocou, e o resultado foi o mesmo. Deus entregou Israel nas mãos dos babilônios e ao capitão idólatra e ao Brasil nas mãos dos comunistas. Mais de 1.200 inocentes que o apoiavam, levando sol e chuva durante vários dias, foram presos e depois chamados de malucos por ele mesmo. E o que fazer agora? A OEA, sanções, Congresso, Senado, impeachment, Trump, tarifas resolverão o problema? Não. Pelo contrário, só agravarão mais as coisas. Se realmente querem a solução, ela está aqui. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva,
ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo as Crônicas, capítulo 7, versículo 13 e 14. Se o capitão e sua família, seus seguidores, que participaram desta consagração, se humilharem perante o verdadeiro Deus e lhe pedirem perdão por essa afronta, num piscar de olhos, Deus agirá de repente e trará de volta a paz ao Brasil, para que volte a se cumprir os Salmos 33, verso 12. Bem-aventurada é a nação, cujo Deus é o Senhor. Por enquanto, no Brasil, a deusa é uma senhora. E ficou claro com essa consagração de que ela não tem poder para fazer nada. A verdadeira Maria, serva do Deus Altíssimo, estaria envergonhadíssima se soubesse que seu nome é usado para tamanha heresia. No começo deste vídeo, eu avisei: não sou cronista, sou profeta. Não jogo erros para debaixo do tapete, cumpro o meu papel pelo meu Senhor confiado. Como Jeremias, sim, choro e lamento ao ver até onde a idolatria é capaz de destruir o sonho de liberdade de uma nação, do nosso querido Brasil. Mas recordo ao mesmo tempo que o Senhor trouxe a esperança ao profeta, quando no capítulo 18 do seu livro lemos que o Senhor fez ele descer à casa do oleiro e lá viu um vaso que ele fazia se quebrar em sua mão, e em seguida tornou a fazê-lo novamente. E o Senhor com isso comparou Israel com aquele vaso quebrado e disse: porventura não posso eu reconstruir a Israel como fez este oleiro? Deus quer fazer sua parte, que vocês façam a sua. Convido a todos os evangélicos e católicos conscientes da palavra de Deus que se voltem ao verdadeiro evangelho, o evangelho de Cristo, e não o evangelho dos políticos relativistas, oportunistas, deturpadores, corruptos, os pastores que estão calados. Sabendo de tudo isso, vocês são coniventes e serão cobrados por Deus. Serão desmascarados. Vocês são cronistas profissionais que se calam ante o pecado para não perder os dízimos gordos dos poderosos e os seus favores. Deus há de levantar uma liderança cheia do seu espírito e de coragem. Vários Jeremias que não se intimidam para confrontar os pecados desta nação e os seus líderes. Não se combate os demônios do comunismo com os demônios da idolatria, da feitiçaria, pois eles são aliados entre si, pertencem ao mesmo time e têm o mesmo Senhor, Satanás. Se combate com santidade e vida no altar, com jejum, louvor, a palavra. Nenhum de vocês participarão do arrebatamento se não se arrependerem. Presidente consagra Brasil a Nossa Senhora Aparecida. Tá aqui, ó. 2022. Tá aqui, ó. Então tá não foi o... Peraí. Olha o que diz aqui. Eu vou ler rapidinho. No dia 24 de outubro, o presidente da República realizou na Capela do Palácio Alvorada um ato de consagração do Brasil a Nossa Senhora. Deixa eu ler o que ele falou na oração. O presidente: ave cheia e mais cheia de graça, a graça de Deus. Maria, testamento de Deus. E vos entrego, ó Senhora do mundo, em ato público a faixa presidencial brasileira, e te consagro esta nação para todo sempre. Sabe quem fez isso? Quem? Jair Messias Bolsonaro. Lê aqui, meu irmão, tá aqui. Lê aí, porque as pessoas não vão acreditar que eu estou falando a verdade, talvez. Vamos lá. Aqui, ó, .gov.br, leia.
Leia. O presidente consagra o Brasil a Nossa Senhora Aparecida. Leia, vai. O dia 24 de outubro, às 20 horas, o presidente Jair Messias Bolsonaro realizou na Capela do Palácio do Alvorada o ato de consagração do Brasil a Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Quando a minha mulher viu aquilo, a minha esposa falou, ele perdeu a presidência da República. E o senhor acredita que ele perdeu as eleições por conta desse ato? Porque Deus não deu a presidência a ele de novo. Porque o mesmo Deus que fez milagre e colocou esse homem, que era improvável, presidente da República, em 2018, continua sendo o mesmo Deus. Poderia fazer a mesma coisa com STF, sem STF. E eu não estou falando como deputado não, meu irmão. Estou falando como ministro do Evangelho. Mene, tekel, facim. Pesado foste na balança e achado foste em falta. Foi isso que aconteceu com Jair Messias Bolsonaro. Ô, pastor. E ainda mantenho o meu respeito por ele. Só estou mostrando isso aqui para que a igreja se desperte e volte a confiar só em Deus. Só em Deus. Obrigado pela preciosa atenção. Deixe seu like, comentário, sua inscrição. Até o próximo vídeo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. O recado foi dado. Nós somos uma emissora católica e entre umas das notícias que veio à tona no período de campanha foi o fim de um feriado do dia 12 de outubro. Isso é verdade? Vai acontecer ou não vai? Então o feriado vai continuar existindo em outubro e é a nossa padroeira, eu sou católico e vamos respeitar as religiões.